Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Irmãos, eu estarei lendo, obviamente, em Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Amém? Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Ou usem a prontidão para pregar as boas novas de paz. E o versículo 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. 17. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E para fechar o 18 vai falar: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. É uma honra estar aqui novamente trazendo uma mensagem aos irmãos, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Igualmente é maravilhoso estar aqui, ouvindo os irmãos, ouvindo aquilo que Deus tem compartilhado com vocês. Irmãos, esta carta, de Efésios, ela é uma das cartas da prisão de Paulo, uma das cartas que ele escreveu no momento que ele estava preso, ali pelo Império Romano. E a cidade de Éfeso era uma cidade complicada, Éfeso era uma cidade muito próspera e influente na época que Paulo escreveu essa carta. Ela se encontrava onde atualmente é a Turquia, no sudoeste da Turquia, se não me engano, mas fica bem aqui. E aqui é a Grécia, certo? É a Itália, Aqui é a ilha de Chipre, Israel, no caso, fica bem por aqui. Então, Éfeso, a gente vê mais ou menos onde fica. Certo? Então, era uma cidade crucial no mundo antigo, situada ali onde hoje é a Turquia, e era um importante centro, não só comercial, mas também cultural. Tá? Era a capital da província romana da Ásia, e era famosa por ter um grande templo, mas esse templo ele não era dedicado a Deus, era dedicado à deusa Ártemis, ou Diana na mitologia romana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele traz exortações importantes à igreja que se situava em Éfeso, aos irmãos dali de Éfeso. E Paulo ele escreve essa carta para trazer um ânimo aos irmãos e trazer exortações também, recomendações. Nesse momento de Efésios 6 que a gente leu, ele fala uma palavra final, são ali recomendações finais que ele traz ao final da carta para aquele povo. E, bom, antes da gente entrar um pouco mais no assunto, eu trouxe uma imagem de como era mais ou menos a armadura romana naquele período, para a gente ter uma noção ali. É sempre bom trabalhar com imagens, a gente grava melhor, a gente consegue compreender melhor, porque a gente fala hoje de uma armadura e a gente tem uma ideia de como é uma armadura, mas eu trouxe uma armadura mais ou menos de como seria quando Paulo escreveu, para a gente ter uma noção do que ele estava pensando quando ele escreveu. Se a gente puder exibir aqui, essa armadura ela tem um nome que é óbvio que essa é uma réplica, eu acho que ninguém tem uma foto de um soldado romano na época, mas ela se chamava Lorica Amata, e ela tem esse nome, agora eu não vou lembrar o significado, mas ela basicamente é feita de cota de malha. Aqui nessa qualidade a gente não consegue observar, mas ela é basicamente feita de vários metais entrelaçados, como se fosse assim, várias correntinhas juntas, E isso trazia uma proteção para os soldados.
Então, depois eles substituíram pela lorica segmentata, que já é uma que a gente está mais acostumado a ver, mas basicamente eles usavam essa armadura de cota de malha, que é justamente vários anéis de ferro entrelaçados, se a gente pode colocar dessa forma. A gente observa aí o capacete, a lança, a couraça, aqui a sandália, que é onde a gente vai focar mais hoje, né? Vamos lá. Irmãos, falando da batalha espiritual, né? A gente entende que estamos em uma batalha espiritual, a gente ouve muito disso, e a gente precisa entender, antes de entrar especificamente nos calçados, né, que é o tema da pregação de hoje, a gente precisa entender um pouco sobre essa batalha, né? A palavra de Deus que a gente leu no versículo 12 fala que nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, meus irmãos, essa luta, a gente precisa entender o nosso inimigo, a gente tem que entender contra quem a gente está lutando, porque se alguém chega e me desperta no meio da noite e fala, cara, te prepara para a batalha, tem que te preparar, e não me explica mais nada, eu vou procurar um revólver, né? Eu vou procurar um colete à prova de balas. Se eu tivesse na época, eu ia procurar uma couraça, uma espada. Mas quando a pessoa te explica, não, cara, isso não vai servir de nada, a batalha é espiritual, aí eu pegaria outras armas, né? As armas que nós vamos comentar e temos comentado ao longo da semana. Então, primeiro, para a gente entender sobre a batalha, a gente tem que entender quem é o nosso inimigo. A gente já sabe que não é carne, não é sangue, né? E isso, obviamente, é uma forma de dizer que não é contra seres humanos. E às vezes, irmãos, a gente se desgasta demais em lutas contra pessoas que não vão levar a nada. E também não adianta a gente se esforçar tanto para querer acabar com o mal no mundo, porque o problema do mundo, ele não é visível como a gente pensa. A gente ganha uma batalha aqui nessa terra, mas depois está tudo horrível de novo. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial se levantaram os nazistas e o mundo se uniu para lutar contra eles, mas a partir do momento que você derrota os nazistas, não reinou a paz, né? A gente teve muitos outros problemas, muitas outras guerras, né, que não levaram o título de guerras mundiais, mas as guerras continuaram, e a palavra de Deus nos diz que vai continuar. Até Jesus voltar é guerra e rumor de guerra o tempo todo. Esse é o sinal de que Jesus está voltando. Enquanto isso estiver acontecendo, é um lembrete, um alerta para a gente pensar, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Então, não adianta a gente se desgastar demais querendo lutar contra as pessoas, não adianta a gente querer ganhar as pessoas num aspecto físico e material, né? Muitas vezes a gente tenta convencer as pessoas, logicamente, de que Deus ele existe, né? ou que Deus ele ama aquela pessoa, mas não é pela racionalidade que a gente ganha, não é com argumentos lógicos que a gente ganha essa batalha, né? Até porque quem convence é o Espírito Santo. E eu até me alegro de lembrar aqui, existe um homem na internet que ele sempre foi ateu. Ele gravava os vídeos dele, nunca foi desrespeitoso com a fé das pessoas, sempre falava que era ateu, e ele dizia assim, não, o dia que eu me converter, se eu um dia acreditar em Deus, eu vou conseguir convencer qualquer um que Ele existe, porque se alguém conseguir me convencer com argumentos, eu vou conseguir convencer qualquer pessoa. E quando esse homem reconheceu que Deus né, reconheceu ali a potência de Deus, o seu amor por Ele, e perguntaram para ele sobre isso, ele falou, olha, é engraçado, porque quando eu era ateu, eu falava isso, mas não tem como você convencer alguém a acreditar em Deus, é Ele que te convence que Ele existe, que Ele é por você. Então essa batalha, irmãos, ela não é contra carne e sangue, não é uma coisa que a gente ganha na lógica. E olha que eu gosto muito de lógica, eu gosto muito de razão, eu sou uma pessoa que gosta muito de ciência, mas a gente precisa reconhecer que cada coisa tem o seu lugar, né? E quando se trata das coisas espirituais, nem sempre a ciência vai conseguir te ajudar tanto.
Então, assim, quando se trata dessa batalha espiritual, meus irmãos, a gente tem que entender quem é o nosso inimigo, né? O nosso inimigo, óbvio, a gente tem que lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, né? Contra os nossos desejos, as nossas tentações, mas nós também temos um inimigo espiritual, que é Satanás, a serpente, né? A antiga serpente, o dragão do Apocalipse. E esse inimigo, meus irmãos, ele é enganador, né? Eu vou citar algumas passagens, mas para abreviar o tempo, eu vou só deixar registrado. Mas ele é enganador, como diz Apocalipse 12:9. Ele é tentador, como a gente consegue observar lá em Mateus 4. Né? Para quem não lembra o que está escrito em Mateus 4, é o momento em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. E nesse momento a gente vê como ele é tentador, como ele apresenta, né, as coisas que nos são prazerosas, que nos são agradáveis, e ele mostra aquilo, tentando nos conquistar para o lado dele, né? Ele é mentiroso, como diz em João 8,44, né? E ele é inimigo da justiça, como diz 2 Coríntios 11,14. E o pastor Joel mencionou aqui mais cedo que ele é astuto, né? Se me recordo bem, logo no começo ele falou que ele é astuto, e a gente observa isso lá em Gênesis 3, né? A minha mãe, aqui enquanto orava, também falou sobre isso. Não sei se enquanto ela orava, eu creio que em algum momento, acho que foi na pregação de ontem, né, que o diabo ele não aparece como diabo, né? Se ele viesse ali vestido de diabo, a gente fugiria, né? A gente não aceitaria a proposta de alguém vestido de diabo, né? Poxa, se um cara chega para você assim, bonito, de terno, igual eu, mais ou menos assim, eu vou até mostrar assim, o cara chega bonito assim para você, te oferece uma proposta de um investimento, né? Pô, aí ele te conquista na lábia, né? Vestido ali assim bonitão, falando de investimento, usando umas palavras complicadas, falando ali de semântica, né? De hermenêutica. Aí ele te convence, ele te leva ali para fazer o que ele quer. Agora, se esse cara vem para ti, né, com um short aqui abaixo do joelho, umas tatuagens aqui, um palhação assim tatuado na costa, né, o cabelo colorido e uma tornozeleira eletrônica. Aí ele te oferece uma proposta de um investimento aí. Não, de rocha, mano, aí tu vai ganhar dinheiro, é o urubu do Pix, tá ligado? Tu coloca 100, tu ganha 1.000, pô. Você vai acreditar num cara assim? Pois é, então o diabo ele não vem travestido de diabo. Ele se veste até de anjo de luz, né, como diz a palavra. Então ele é astuto. Quando ele vai enganar ali o homem, ele vem como a serpente e ele vem falando das delícias que aquele fruto vai trazer, que não é só saboroso. Aquele fruto ele vai fazer com que você seja similar a Deus. Você vai ser como Deus. E é por isso que ele não quer que você coma. Porque se você comer esse fruto, você vai ser igual a ele. Aí ele fala para você não comer, para você não ser igual a ele. E assim ele leva a mulher e o homem, né? A Bíblia diz que Adão estava com ela, então ele ali ouvindo também, eles vão e caem na tentação, caem na mentira, na astúcia do inimigo, né? E hoje, pelo que a gente vê, somos todos como Deus, né? A gente está muito bem, graças aí a Eva, que nos libertou, graças a Satanás, que trouxe a verdade, né, para Eva. Pelo menos eu não me sinto assim. Então eu acho que ele mentiu. Ele é astuto e ele é estrategista. Veja lá também que em Mateus 4, do 1 ao 11, ele usa de estratégias. Ele chega com Jesus, ele não vai falar, cara, se ajoelha e me adora porque é bom. Aí, não, mas por quê? Não, confia. Ele não vai chegar e falar assim para você. Ele vai te dar os argumentos. Não, olha, a palavra, ela diz que os seus anjos o guardarão, para que ele não tropece em nenhuma pedra. Então, se você se jogar daqui do templo, os anjos vão vir e vão te levantar. Aí todo mundo vai ver que tu é Jesus mesmo. Aí vão parar de te perturbar, vão ver que tu é filho de Deus. Aí ele começa ali a tentar Jesus e usa a palavra como base. Então a gente já sabe que ele é conhecedor das Escrituras, que é o outro ponto que eu anotei. Satanás conhece as Escrituras, né? Ele estava lá quando ela foi escrita, enquanto a história estava acontecendo, enquanto as pessoas estavam escrevendo a história da Bíblia, ele estava lá, como ator dessa história, né? Quando escreveram Gênesis,
Ele estava lá como a serpente. Então ele conhece as Escrituras no nível de vivência, né? Ninguém conhece melhor a língua do que o nativo. Então ninguém conhece melhor a Bíblia do que uma pessoa que participou dela enquanto ela estava sendo escrita. Ele conhece coisas que nós nem mesmo sabemos das Escrituras, porque ele estava lá e viu com todos os detalhes. E nós hoje só temos aqui aquilo que foi escrito do passado. Então ele consegue enganar. O cristão que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra, que não se apega a Deus, que não tem o Espírito Santo ao lado para dar discernimento, ele vai cair nas mentiras do diabo. E hoje o evangelho está muito distorcido em vários lugares. É um evangelho de prosperidade, de bem-estar, né? Um evangelho que não fala de arrependimento, que é o ponto principal da palavra. Desde que o homem caiu, o que nós mais temos que falar é arrependimento. O que foi que Jesus pregou? Logo, as primeiras pregações de Jesus: arrependam-se porque o reino está próximo. Então o evangelho, as boas novas, elas são sobre arrependimento, não é sobre bem-estar. Não é porque servir a Jesus é muito legal e vai te deixar bem, e depois que você serve a Jesus é só vitória e é só bênção, né? É só vitória e bênção, mas às vezes não é a vitória e a bênção que você está imaginando. O evangelho é um evangelho de cruz. Cruz. E a cruz, irmãos, hoje para nós é um símbolo muito bonito. Mas na época de Jesus, a cruz era um instrumento de morte e de tortura. É fácil você matar uma pessoa rápido, né? Eles tinham espadas para fazer isso, mas eles matavam as pessoas de uma maneira a torturá-las na cruz, e foi isso que Jesus passou por nós. E é disso que se trata o evangelho, do servo sofredor. E o castigo tão pesado, tão doloroso que Jesus sofreu foi em seu lugar, foi por causa dos seus pecados. Você estava lá ferindo Jesus, né? Jesus, ele teve seu corpo ali moído por nós, por causa das nossas transgressões. Então, meus irmãos, o evangelho se trata disso, e é isso que Satanás não quer que nós saibamos, é isso que ele tenta mascarar, falando de um evangelho que é mole, um evangelho que é meramente para nos satisfazer, para nos dar um bem-estar, porque em geral, a religião para o ser humano, ela serve para apaziguar. Nós nascemos com essa angústia. A gente sabe que a gente nasce em pecado. O ser humano, ele sente uma culpa intrínseca, que já vem de fábrica. Por isso que existe religião em todo lugar. O ser humano sente a necessidade de redenção. O ser humano sente um vazio. E é daí que vem a depressão, a ansiedade. E é Jesus Cristo que preenche esse vazio. É só com Jesus que a gente consegue preencher esse vazio. Óbvio, eu não estou falando de rejeitar tratamento, nem nada. Ansiedade, depressão também são problemas tratáveis. Não é só uma coisa espiritual. Não que não seja espiritual, mas a gente sabe que normalmente essas coisas se confundem, né? Existem doenças causadas por espíritos, existem doenças que não são causadas por espírito, e por aí vai. Então a gente tem que tratar também. De forma alguma eu vou falar para negar tratamento, para não ir em psicólogo, psiquiatra ou tomar remédio, o que quer que seja, mas naturalmente, mesmo sem ser uma doença, o ser humano tem esse sentimento de culpa e sente a necessidade de se religar, né? Que é daí que vem a palavra religião, e é por isso que nós temos tantas, né? E quanto mais fácil essa religião, melhor, porque aí você sente ali que você está remido, você sente que porque você vai ao culto, quer dizer que você vai para o céu. Então isso é muito cômodo, né? Outras pessoas até seguem o oposto, se punem demais, acrescentam coisas à Bíblia para deixar mais difícil, porque elas querem se sentir mais remidas pelas obras delas. Aí entra um radicalismo religioso para que ela tente suprir aquele sentimento de culpa que ela tem. Mas o evangelho, irmãos, é nós recebermos o sacrifício que Jesus fez por nós, reconhecendo que nós somos pecadores e procurando mudar a nossa vida. Amém? Então esse é o nosso inimigo, um mentiroso, muito inteligente, muito mais forte do que nós, muito mais inteligente do que nós. Perto de Satanás, meus irmãos, nós não somos nada. Por isso que ele brinca com esse mundo como ele quer. Esse mundo jaz no maligno, porque ele é muito mais forte do que qualquer um de nós aqui. Mas, irmãos, eu quero até ler de novo o versículo 10 que nós lemos logo no começo.
uma palavra final: sejam fortes. O versículo termina aqui. Sejam fortes? Não. Não tem como nós sermos fortes, isso é impossível. Nós somos fracos, somos humanos, efêmeros e morremos com um sopro. Mas o versículo ele continua e ele diz: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. A partir daqui a gente começa a entender como é que a gente vai ganhar uma batalha contra um inimigo que é tão mais forte do que nós. É porque a nossa força, ela vem do Senhor e do seu grande poder. Ela não vem de nós. E nós não podemos lutar com as nossas forças. É impossível, nós nem temos forças. Irmãos, a nossa força vem de Deus. Nós temos que ser fortes no Senhor. Então eu quero falar, meus irmãos, brevemente do nosso aliado, do nosso Deus, porque eu falei do nosso inimigo. Agora eu quero falar do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor, aquele que é a fonte da nossa força. E eu gostaria de mencionar rapidamente alguns aspectos. Onipotência. Preciso falar mais? Irmãos, onipotente é um ser que concentra em si todo o poder. E Deus, Ele tem uma relação tão forte com as suas características, que nós sequer dizemos que Ele tem força ou que Ele tem poder. A gente diz que Ele é poder. Deus é um ser tão amoroso que a gente diz que Ele é amor. Deus, ele tem uma relação tão intrínseca e forte com aquilo que Ele tem, que a gente diz que Ele é. Então Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é o poder. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso contraria aí as leis da física, contraria a lógica e a razão humana. Mas o nosso Deus está acima de tudo isso. Ele não se restringe a essas 3, 4, 13 dimensões, sei lá, que nós vivemos. O Senhor, Ele não se restringe àquilo que consegue ser estudado pela física, pela química, pela biologia. O Senhor Deus, Ele é onipotente, onipresente, e Ele também é onisciente. É um Deus que sabe de todas as coisas. A palavra diz que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus saiba. E é esse Deus que está ao nosso lado. É Ele que é a fonte da nossa força. O Senhor, a palavra de Deus diz que antes que haja em nós palavra, antes que a palavra se forme em nossas bocas, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Antes que, se a gente vai se levantar, se a gente vai se deitar, Ele sabe de todas as coisas. E o amor e justiça de Deus são infinitos. O amor e a justiça de Deus são infinitos, irmãos. Esse Deus que é tão poderoso, tão justo, né? tão justo, tão digno, tão limpo, sem pecado. Além de tudo isso, Ele olha para seres humanos tão impuros, tão indignos e miseráveis. E mesmo sendo um Deus tão santo, Ele tem misericórdia de nós, porque o seu amor é enorme. Ele olha para essas criaturas imundas e rebeldes, que constantemente ofendem a sua dignidade, a sua santidade, e Ele tem misericórdia de nós. Ele nos perdoa e traçou, desde antes da queda, um plano de redenção. Um plano esse, onde Ele próprio, na pessoa do Filho, se fez carne e morreu por nós. Irmãos, sobre a batalha, nós lutamos a partir da vitória. Nós não estamos lutando para derrotar o inimigo já está derrotado. Lá em Colossenses 2,15, as Escrituras dizem: desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Foi sendo humilhado, escorraçado, açoitado e crucificado que Jesus humilhou a todos. Irmãos, Satanás não se alegrou quando Jesus foi crucificado. Pelo contrário, ele fez de tudo para impedir que isso acontecesse, porque ele sabia que a morte de Jesus traria libertação para nós. E através de suas pisaduras que somos sarados. Então, irmãos, vamos lutar tendo consciência de que o nosso inimigo não pode ser subestimado, mas ele também não pode ser superestimado, até porque já foi derrotado. E nós lutamos a partir da vitória. E o nosso papel nessa guerra, irmãos, é nos fortalecermos no Senhor,
Como já falei, nossa força não vem de nós mesmos. Basta confiarmos na força e no poder de Deus. E precisamos nos vestir de toda essa armadura, que é constituída pelo cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, que nós vamos nos aprofundar agora, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e eu destaco também a oração. O versículo 18, se não me engano, a oração também faz parte dessa batalha, meus irmãos. Apesar de não ser parte da armadura, como Paulo menciona, o versículo logo em seguida diz, para não deixarmos de orar em nenhum instante. Bom, o calçado do evangelho da paz, meus irmãos, ele representa preparação e firmeza. O pessoal da mídia já pode colocar a imagem da sandália aqui, né, que serve para proteger os pés e dar estabilidade durante a batalha. Inclusive, né, em aspecto de proteção e estabilidade, a gente vê que os calçados romanos, ou a gente tenta ver que o calçado romano, ele tinha parafusos, ou melhor, pregos, né, ou sei lá, espinhos, justamente para ajudar na estabilidade, né, justamente para fincar na terra. É igual ali a chuteira de um jogador de futebol, né? Irmãos, não adianta você estar todo ali com a armadura, né? Pô, estou todo preparado, o escudo, a espada, a couraça, o cinto, e aí você vai andar no piso do deserto mediterrâneo com pedras, com espinhos, né, com sabe-se lá tantas coisas e até mesmo animais, né, peçonhentos. Você vai estar todo preparado e vai deixar esse ponto fraco. A história, né, de Aquiles, que levou, por causa do calcanhar, levou uma flechada ali no ponto fraco. Justamente o guerreiro vai estar todo preparado, mas vai esquecer da sandália. Ele pode até conseguir andar, mas não vai ser tão ágil na batalha quanto ele precisaria ser. Irmãos, é difícil andar num piso ali com pedras, com espinhos, e sabe-se lá se o inimigo não vai pensar nisso e já colocar ciladas ali, né? Vamos voltar para cá. Nós precisamos nos permanecer firmes e seguros enquanto a gente avança na jornada da fé. E não tem como a gente avançar na jornada se os nossos pés estiverem descalços, certo? O nosso inimigo é ardiloso. Se ele sabe que a gente vai andar, ele vai colocar armadilhas também no chão, encher de espinhos, né? E esse evangelho é o evangelho da paz, a paz entre Deus e os homens, que é justamente, como eu venho falando, a reconciliação proporcionada por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse tempo todo eu falei do evangelho que nós temos que pregar. E agora, fazendo esse paralelo, a sandália ela nos equipa para compartilhar e viver o evangelho onde quer que nós vamos. Então, onde quer que nós vamos, irmãos, com toda a nossa armadura, temos que estar com os calçados também, os calçados da preparação do evangelho da paz, da preparação da aptidão para pregar. E para que nós possamos pregar o evangelho, irmãos, pregamos também com nossas atitudes, com o nosso exemplo. Mas isso não basta, né? Nós temos que pregar com o nosso exemplo, mas nós também precisamos abrir a boca. Não é suficiente pregar com exemplo. Nós também precisamos falar do evangelho. Dou graças a Deus porque em nossa igreja temos o trabalho evangelístico, né? Constantemente falamos desse trabalho, chamamos. Infelizmente é no sábado que eu trabalho, mas nós temos esse trabalho ali no do bairro. É maravilhoso que a igreja tenha essa iniciativa. E nós precisamos, além de iniciar, pensar sempre em como aprimorar, né? E nós também temos que pregar por onde quer que nós vamos. Mesmo que não seja numa mobilização com toda a igreja, nós sozinhos, às vezes no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, nós precisamos estar aptos, atentos ao Espírito Santo, pois nunca se sabe quando ele pode nos comissionar a falar com alguém. Da mesma forma como nós não sabemos que quando ele pode comissionar alguém para falar conosco. Nós também temos que ser mensageiros de Deus. A palavra fala, né, quão formosos são os pés dos mensageiros. Pés ali desgastados de tanto andar. Mas é assim que temos que ser. E ele nos ajuda a manter uma postura firme e estável em nossa fé. Porque quando falamos do evangelho, não é somente lutar para pregar o evangelho, mas também temos que lutar pela pureza e integridade do evangelho. Não adianta, se a gente olhar, meus irmãos, o evangelho está sendo muito pregado. Muita gente está se convertendo. Muita gente está aceitando Jesus. É muito fácil, ou melhor,
Não é tão fácil. Por vezes a pessoa vir aqui à frente, vencer a vergonha, né? E aceitar Jesus. Mas isso é muito mais fácil do que você aceitar Jesus de verdade. Não é o seu deslocamento geográfico de mais ou menos uns 15 metros do último banco até aqui à frente que vai fazer com que você tenha uma vida transformada por Cristo. Pode ser um primeiro passo. Não é você verbalizar e falar com a sua boca que você aceitou Jesus, que quer dizer que você aceitou Jesus em seu coração verdadeiramente. É um primeiro passo, talvez. Mas a transformação verdadeira do Evangelho, irmãos, a transformação verdadeira quando a pessoa recebe o Evangelho, ela não é calculável pela igreja em planilhas que você consiga dizer quantas pessoas aceitaram Jesus. Chega a ser até inútil você fazer isso, porque você não sabe se essa pessoa que aceitou Jesus, no outro dia, vem Satanás e arranca essa semente do coração dela. A conversão é um processo, e é um processo que leva tempo, demora. A pessoa, para ser convertida, leva tempo. Você não aceita Jesus do dia para o outro. Você não tem sua vida transformada pelo Evangelho de um dia para o outro. Você pode ter um começo de um dia para o outro, uma mudança radical, como nós temos a palavra metanoia, que fala, né, de dar uma volta de 180 graus em outra direção, uma transformação de vida, de mente. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que o Evangelho é muito além de simplesmente fazer com que as pessoas aceitem Jesus levantando a mão e vindo à frente. Porque se a gente parar para pensar dessa forma, estamos indo muito bem. Existem muitas igrejas por aí, muitas pessoas aceitando Jesus em diversos congressos, mas a vida dessas pessoas está de fato sendo transformada. Quantas seitas não se propagam por aí, falando de um evangelho deturpado e mentiroso? Nós temos que lutar, irmãos, colocar as sandálias da preparação do evangelho da paz, não somente para pregá-lo, mas também para lutar por sua pureza e integridade. Porque esse evangelho, ele traz paz mesmo em meio à guerra. Jesus Cristo não nos promete paz nesta terra, no sentido de ausência de conflitos, ausência de dificuldades. Como eu falei, Paulo escreveu esta carta preso, e depois ele não recebeu a grande vitória de ser liberto. Ele foi degolado. Então o que acontece? Esse evangelho nos traz paz, mas é uma paz diferente da que o mundo dá. É uma paz mesmo em meio a doenças, perseguições, aflições, mesmo diante da morte temos paz, porque o evangelho não é de carne e sangue, não é um evangelho de tijolos, de moléculas e partículas. É um evangelho que nos promete vida, mas uma vida eterna, numa realidade espiritual, meus irmãos. Então, o diabo, ele coloca ciladas diabólicas contra o evangelho. Ele distorce a verdade, ele traz engano e heresias e também traz apostasia. Falou-se mais cedo do homem que queria se batizar, mencionou que queria se batizar, né, e repentinamente anuncia uma tentativa de suicídio e some. Irmãos, isso nada mais é do que Mateus 13:19, que diz que as sementes que caíam à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Então, a semente do evangelho, ela pode ser plantada, mas o nosso inimigo, ele é ardiloso, diabólico, maquiavélico, ele arranca essa semente, meus irmãos. Então a gente tem que lutar contra isso. A gente precisa lutar contra um inimigo que arranca a semente do solo. Ela cai no solo, pode até começar a brotar, mas o inimigo arranca. Então, meus irmãos, é contra isso que estamos lutando. Então, para concluir, meus irmãos, né, eu também ressalto que através dessa sandália com pontas, né, a sandália toda pontuda, a gente também esmaga o poder do inimigo. A gente esmaga a cabeça da serpente, né? Jesus esmagou a cabeça da serpente, como foi anunciado lá em Gênesis, e ela feriu o seu calcanhar, que representa justamente o sofrimento que ele passou por nós. Então, Lucas 10:19 fala sobre esmagar o poder do inimigo. É interessante que Lucas 10:19 está falando justamente de quando Jesus enviou
os seus apóstolos, os seus discípulos a pregar. E quando eles retornam, eles ficam ali maravilhados com terem expulsado demônios, com terem pregado para as pessoas, né? E é justamente através desse evangelho que nós esmagamos o poder do inimigo. Lucas 10:19, para a gente poder encerrar, porque o tempo não para. Mas Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Então, meus irmãos, nós temos que estar munidos das sandálias, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, para a gente pisar em tudo isso, pisar sobre o poder do inimigo e não sofrer nenhum dano. Amém? Esse calçado, meus irmãos, ele não apenas nos protege, mas também nos capacita a avançar com confiança e estabilidade em meio às batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas uma armadura não é igual uma camiseta, um terno. Uma armadura é pesada. Eu falei que a lórica amata é feita de metais, anéis de metal entrelaçados. Isso tem um peso. Então a sandália justamente traz uma estabilidade em relação a todo esse peso também. E como seguidores de Cristo, nós somos chamados a ser agentes da paz e reconciliação em um mundo que é marcado por conflitos e divisão. É muito paradoxal, né, irmãos? A Bíblia é toda paradoxal, que é um Deus que é um, mas ele é três, é um Deus que ele predestina as pessoas, mas também tem um livre-arbítrio, e também é um Deus que ele veio 100% homem, mas aí ele também, ao mesmo tempo, ele era 100% Deus. É tudo muito paradoxal, são antinomias bíblicas, mas, novamente, a gente se encontra aqui diante de uma mensagem que fala de guerra, e a gente se calça para a guerra, e o soldado ele vai para a guerra para matar. Mas esse evangelho ele é um evangelho de paz. É guerra. E nós nos munimos das sandálias da paz. Então, assim, meus irmãos, nós entramos na guerra para trazer paz aos aflitos, aqueles que são açoitados, flagelados pelo inimigo. E ao calçarmos o Evangelho da Paz, estamos nos equipando para compartilhar a boa nova de Jesus Cristo, trazendo esperança e restauração aos corações quebrados e às vidas despedaçadas. E temos que estar astutos às ciladas diabólicas que buscam distorcer e desacreditar o Evangelho. A luta pela pureza e integridade do Evangelho é constante e somente através da oração e estudo diligente da palavra de Deus e da dependência do Espírito Santo podemos permanecer firmes contra as forças do mal. É necessário estudarmos a palavra para não sermos nós os propagadores de heresias e mentiras e enganos. Por fim, que possamos calçar nossos pés com o Evangelho da Paz, prontos para enfrentar as batalhas espirituais, com a certeza de que em Cristo já somos mais que vencedores. Mas somos mais que vencedores, irmãos, sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás. Ainda que morramos, ainda que as pessoas contra o mundo, que o mundo se volte contra nós e nos mate, e nós sejamos derrotados como Cristo foi na cruz, sabemos que isso é o caminho para a grande vitória que nós temos em Cristo. Que a nossa jornada de fé seja marcada pela proclamação corajosa do Evangelho e o compromisso inabalável com a verdade que liberta e transforma vidas. Jesus Cristo um dia nos libertou e nos transformou. Que nós possamos trazer essa libertação e essa paz a todos que estão ao nosso redor. Que Deus possa salvar inúmeras almas. Que o Senhor Jesus, através de nossas vidas, alcance milhares, milhões de pessoas. Porque Satanás tenta roubar estas pessoas, porque ele sabe que ele será lançado no lago de fogo, e ele quer ver quantos ele consegue levar consigo. Mas nós estamos aqui como agentes da paz, calçados do Evangelho, para que nós possamos tirar essas pessoas do caminho do inferno e levá-las para o caminho que conduz à nova Jerusalém celestial, que breve virá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, peço perdão pelo avanço no horário.